Vamos imaginar que esse aí seja o conjunto de dados, né, apresentado aí para vocês. Obviamente que, como eu peguei esse exemplo de um ano anterior, aqui da minha disciplina, está com o ano de população inicial de 2019, mas a gente poderia fazer uso do mesmo exemplo para 2021, assumindo 2.800 habitantes e jogando para 20 anos futuro, em 2041, né, como população de final de plano, assumindo, nesse caso aqui, um crescimento geométrico, e a gente apresentou as equações aí para crescimento aritmético, geométrico, logístico, enfim. E como vocês vão ver, são essas as principais diferenças que teremos em relação às equipes, né, em relação ao consumo per capita efetivo de água, em relação à forma de projeção de população para o final de plano. E aí, mas o roteiro de cálculo em si vai ser muito parecido, né, em relação às equipes, tá? Bom, e aí, nesse caso aqui, não teremos em nenhum trecho vazões pontuais, e estamos assumindo esse valor aqui de 0,2 litros por segundo por quilômetro, e como eu falei, usualmente é 0,05, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que eu apresentei na aula passada, né? Tá faltando aqui o PV10, que é esse aqui, né? A gente poderia colocar também, jogando esses trechos aí, obtendo esses valores com a utilização do AutoCAD, assim como essas cotas de terreno, com o AutoCAD ou a partir de interpolações, a gente coloca, né, finaliza essa planilha de alimentação dos dados, aí a gente vai proceder o cálculo e depois a gente traz de volta esses principais valores calculados, como diâmetro, como declividade de projeto, para a parte aí das plantas, né? Então, como eu falei, os softwares, eles fazem muito essa interface de existir uma interface gráfica e uma interface de cálculo, né? Ou seja, é o que a gente vai fazer aqui na disciplina por meio do uso de planilhas e, por exemplo, do AutoCAD, que vocês vão fazer uso. Bom, então, como é que seria o roteiro aqui, né, do dimensionamento, certo? Ou seja, a gente teria a possibilidade de colocar em cada um desses PVs aqui as cotas, por exemplo, dos terrenos. Ó. Então, no PV7 teríamos uma cota de terreno, aqui no PV1, aqui no PV2, e assim sucessivamente. Ou seja, com base na planta e com base simplesmente nessas cotas, eu saberia dizer qual seria o melhor fluxo, né? Se é do 1 para o PV2 ou do 2, por exemplo, para o PV1, do 1 para o 7 ou do 2 para o 7 ou do 7 para o 2. E assim sucessivamente, porque vai depender, obviamente, dessas cotas, né, aqui de cada um dos PVs. Ou seja, a partir das cotas dos PVs, eu vou lançar uma linha e a partir dessa linha eu vou, e das cotas, obviamente, eu vou delimitar aqui uma seta que vai indicar o sentido, o fluxo do esgoto em cada um desses trechos, né? Aqui, ó. E aí, com base nisso, eu vou traçar aqui a minha rede coletora, certo? Bom, e aí eu terei, depois desse traçado, eu vou alimentar a minha planilha de cálculo. Ou seja, depois dos PVs lançados, eu vou ter trecho sempre do PV de montante para o PV de jusante. Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 2, 16, 3, 4, 5, 5, 6, e assim vai, né? Vou alimentando toda a minha planilha de trechos, né? Ou seja, eu tenho um trecho, cota do terreno natural do PV de montante, cota do terreno natural do PV de jusante e extensão do trecho. E aí, em função disso, o somatório desses meus trechos aqui vai me dar exatamente
essa extensão total aqui, que é, nesse caso aqui, 1.170 metros. Com base nisso, eu vou agora começar a calcular os meus valores de população, tanto de início quanto de final de plano, para a partir desse cálculo de população, eu fazer o cálculo do meu coeficiente de contribuição linear. Então, nesse caso aqui, né, como os dados são relativos ao ano de 2019, né, mas depois que eu mostrar isso, eu vou pedir para vocês fazerem calculando com base em 2021 e jogando a população para 2041, assumindo, obviamente, também outra forma de crescimento. A gente vai fazer todo esse roteiro, né, mais real, né, mais com base na população atual, tá bom? Então, vamos, como o dado do projeto é relativo a se assumir um modelo de crescimento geométrico, eu jogo a equação que eu também já apresentei de crescimento geométrico, que é igual à população P0, que multiplica 1 mais a taxa de crescimento geométrico elevado a n menos a1, né, ou a 0. Ou seja, se eu estou jogando para 2041 e eu estou, né, calculando com base nesse A1 na minha população de início de plano, obviamente que essa diferença de AN menos A1 vai ser o meu horizonte de projeto. Mas eu poderia calcular de maneira diferente. Por exemplo, calculando para 2039, com base na população aqui de 2010, que foi a população que eu obtive o último dado aqui, né? Muitas vezes com base no censo do IBGE, mas nesse caso aqui eu já dei, né? Ó. Mas no projeto, como vocês vão ver, eu vou dar valores reais de população obtidos aí, né? No censo do IBGE. Então, eu poderia utilizar P0, né, aqui como 2010, 1 mais a taxa, que multiplica 2041 menos 2010. Então, ou seja, se eu estou usando 2010, aqui eu vou usar 2010. Se eu estou usando 2019, aqui eu vou usar 2019. E assim sucessivamente. Portanto, se eu assumir esse crescimento geométrico, eu vou ter, para a população de final de plano, esse valor de 8.396 habitantes. Com base nisso, eu vou calcular o meu coeficiente de contribuição linear de início de plano e de final de plano. Uma vez mais, isso aqui está 2019, mas a gente vai fazer depois para 2021. Então, coeficiente de contribuição linear de início de plano será igual ao K2, que está aqui ele, que multiplica a população de início de plano, consumo per capita de água efetivo de início de plano assumido, coeficiente de retorno, dividido aqui por 86.400 para reportarmos isso aqui em litros por segundo. Isso tudo dividido pelo somatório de L, que está aqui ele, mais a taxa de infiltração específica. Então, aqui eu estou apresentando uma outra forma de cálculo, ou seja, anteriormente eu estava calculando uma vazão de infiltração, que é o produto de quê? Da minha taxa de infiltração específica, vezes o somatório de L, mas depois eu dividia pelo somatório de L. Então, eu ia e vinha, né? Dessa forma, eu estou apresentando, né, uma outra forma de vocês calcularem o coeficiente de contribuição linear. Então, não sei se vocês se lembram, né, mas eu estava, anteriormente, eu tinha falado que o CL era igual, né, a o K2, que está aqui ele, o PI, está aqui ele, CPC, vezes o CR, mais a vazão de infiltração, que é INF, e isso tudo dividido por quê? Pelo somatório de L.
Só que o que era esse QINF aqui? Era TI vezes o somatório de L. Então, se eu separar esses dois termos, né? Esse segundo aqui, ó, é exatamente porque eu vou cancelar esse com esse aqui, ó. Tá bom? Então, são duas formas diferentes de calcularmos o coeficiente de contribuição linear, tanto de início quanto de final de plano. Tá? Então, fazendo a substituição aqui nessa primeira equação, 2.800, que foi a população em 2019, que é início de plano, 200, que é o CPC adotado, CR, coeficiente de retorno 0,8, o K2 é 1,5, e aqui o somatório de L que a gente viu, que é 1.170 e 86.400, que é exatamente o valor para transformar para litros por segundo. Então, eu faço esse cálculo aqui. Eu vou ter, obviamente, né? Esse pessoal aqui todinho vai me dar litro por segundo. Se eu divido aqui por metro, eu vou ter litro por segundo por metro. Que, obviamente, eu vou poder somar com esse aqui que vai estar, né? Em litro por segundo por metro. Está aqui ele, ó. Litro por segundo, não é isso? E eu vou dividir aqui por 1.000 para me reportar litro por segundo por metro. Então, é por isso que ali eu tenho aquele valor, né, de 0,2 dividido por 1.000 para me reportar em litro por segundo por metro, para eu poder somar esses dois termos aqui da equação. Portanto, o meu coeficiente de contribuição linear de início de plano será igual a 0,00685 litros por segundo por cada metro de tubulação de esgoto. Para final de plano, a gente apresentou a equação, que é K1 vezes K2, está aqui ele, né? Multiplicado pela população de final de plano que nós estimamos, com base no crescimento geométrico, CPC de final de plano que nós assumimos que vai ser igual ao de início de plano, CR 0,8 do mesmo jeito, esse K1 e K2 1,2 e 1,5 respectivamente, e o restante das coisas exatamente igual ao que nós falamos para o início de plano. Se eu fizer essa substituição aqui, eu vou ter como valor 0,0241 litros por segundo por metro de tubulação de esgoto. Portanto, com base nisso, eu vou poder agora estimar a vazão em qualquer ponto dessa minha rede coletora de esgoto. Tá bom? Então, vamos pegar logo o trecho 2.3 aqui, né, que a gente já mostrou anteriormente como é que poderíamos fazer, né? Então, para o trecho 2.3, então vamos pegar aqui, trecho 2.3. Está aqui ele, ó. O trecho 2.3 eu vou pegar os L's até ele, né? Todas as contribuições de montante, que são essas duas aqui, ó. O L do trecho 1,2 e do 7,2, e vou somar com o L do trecho 2,3. Então, fazendo isso, será 40 mais 55, 95, mais o trecho 7,2, 50, que vai dar 145 metros. Portanto, a vazão que vai passar no início de plano, no trecho 2,3, será igual à seguinte conta. Ó. Será igual, porque aqui já não está ele está pegando aqui, ó, já as vazões de montante. Ó. Que será a mesma coisa aqui da gente fazer a seguinte conta. Ó. Será igual a 0,00685 que multiplica o somatório de L, que nesse caso deu 145 metros. Então, isso deve dar igual ou muito próximo disso aqui, dependendo aí dos arredondamentos. E, para o final de plano, será igual a esse aqui, né? Mesma coisa, 0,024, que multiplica 145.
Então, que deve dar um valor muito próximo desse aqui. Portanto, esse aqui deu 0,993 litros por segundo, e esse aqui deu 3,44. Logo, a minha vazão de projeto, nesse caso aqui, QP, para o trecho 2,3 será igual a 1,5, né? Que a gente viu que nenhum trecho pode ser abaixo de 1,5, a vazão de projeto. E esse aqui, como deu acima de 1,5, eu vou usar esse valor aqui de vazão, 3,44 litros por segundo. Portanto, esses aqui serão as minhas vazões de projeto de início e de final de plano, respectivamente. Aí, eu vou calcular duas coisas aqui, ó. Vou calcular o I mínimo por essa equação aqui, ó. 0,0055 vezes o QI elevado a menos 0,47, uma vez mais. Se vocês lembrarem, esse QI pela equação tem que estar em litros por segundo, certo? E o que é o I máximo com base na vazão de final de plano também em litros por segundo. Portanto, para o trecho 2,3, né? Qual vai ser o meu I mínimo, se é com base no início de plano? Será igual a 0,0055 multiplicado por 1,5, que é o meu I, elevado a menos 0,47. Isso deve dar um valor próximo a esse aqui, 0,0045 metros por metro. E o meu I máximo será igual a 4,65, que multiplica o meu valor aqui de vazão de final de plano, aqui no trecho, 3,44, elevado a menos 0,67. Isso vai dar um valor de 2,02 metros por metro. Para o trecho 2,3, qual será a declividade aqui do terreno natural? Então, a gente vai voltar para cá. Para o trecho 2,3. Aqui ele, ó, 9,8 e o 3,9. E o L vai ser 55. Portanto, qual vai ser a minha declividade do terreno natural aqui? Vai ser 9,8 menos 9, isso tudo dividido pela distância do trecho 2,3, que é 55. Se esses cálculos estiverem corretos, né, eu vou ter aqui uma declividade do terreno natural de 0,0145 metros por metro. Portanto, vamos aqui entender o que é que isso significa. Significa o seguinte, ó. Eu tenho, o terreno me fornece 0,145, mas eu só preciso de 0,045 para que o fluxo ali se dê por gravidade, como um conduto livre. Logo, né, como o terreno me dá uma declividade maior do que aquela que eu preciso, eu vou usar como declividade de projeto a declividade do terreno natural. E observe que essa declividade aqui, que eu vou usar, ó, o meu IP, ela tem que estar abaixo, obviamente, da declividade máxima, né? Observem aqui o quanto, né, é distante o meu máximo do valor ou mínimo ou do terreno natural. Portanto, essa declividade máxima são para regiões extremamente de declividade elevada, né? Estou falando de morro, certo? De coisas assim bem atípicas para que essa minha declividade de projeto exceda essa declividade máxima. Portanto, aqui o meu IP que eu vou usar vai ser esse valor aqui de 0,0145 metros por metro. Certo?
Beleza. Com base nisso, eu vou precisar também estimar um diâmetro. Por quê? Porque quando eu vou fazer uso do ábaco, eu preciso entrar ali na coluna dos diferentes diâmetros. Então, o diâmetro calculado, a gente apresentou essa equação, que é 0,3145, a vazão de final de plano, obviamente, que é a pior situação, dividido pela declividade de projeto, que agora eu já sei, elevado a 1/2. Isso tudo elevado a 3/8. Então, como a minha vazão de final de plano é 3,44 litros por segundo, e para essa equação, para eu obter isso aqui em metros, né? Essa vazão tem que estar em metro cúbico por segundo. O que é que eu vou substituir aqui? Vai ser 3,44 dividido por 1.000 para dar em metro cúbico por segundo, né? Litro por segundo para metro cúbico por segundo eu divido por 1.000. A raiz do meu IP, que eu já sei que o IP, a declividade de projeto vai ser a declividade do terreno natural, que nesse caso aqui vai ser 0,0145 raiz disso aqui. Isso tudo dividido por 3/8, multiplicado por 0,3145. Vai dar um valor baixo, que eu vou multiplicar por 1.000, para eu obter um valor em milímetros. Então, nesse caso aqui, deu 82,9 milímetros. Para o ábaco, eu poderia certamente usar 100 milímetros, mas eu sei, com base na NBR, que nenhum tubo pode ser dimensionado para um diâmetro inferior a 150 milímetros. Portanto, nesse caso aqui, eu vou assumir 150 milímetros ali para o trecho 2,3, para iniciar o meu processo interativo, né, ali, do dimensionamento e verificação da tensão trativa e da velocidade crítica. Então, para o ábaco, né, a gente entra no ábaco a partir desse quociente aqui de Q sobre raiz de IP, ou I0 nesse caso aqui. E eu vou fazer isso, vou utilizar o ábaco, tanto para a vazão de início de plano, quanto para a vazão de final de plano. Então, a gente viu que a vazão de projeto de início de plano é 1,5 litros por segundo, mas, como eu mostrei para vocês no ábaco, essa vazão ela tem que estar em metro cúbico por segundo, portanto, eu vou dividir também por 1.000 aqui, ó. Então, vai ser 0,0015, 1,5 litros por segundo, isso aqui metro cúbico por segundo, dividido por raiz de IP, certo? Aqui tudo certinho agora. O IP a gente viu que é a declividade de projeto, tiro a raiz, calculo esse quociente aqui, que nesse caso aqui deu 0,0124. Para o final de plano, a mesma coisa. 0,0034, nesse caso aqui está 348, né? Mas aqui, ó, tem um pequeno erro, né? 344, tá bom? 344. Aí é onde entra a questão lá às vezes, dos arredondamentos. Não faz muita diferença, não, tá? E aqui a gente está com um número muito pequeno. Mas, de todo modo, né, é sempre bom termos um cuidado extremo em relação a isso. Mesma coisa aqui, deu 0,029. Ambos eu vou ver para o diâmetro de 150 milímetros. Então, se a gente olhar aqui no ábaco, ó, vou fazer para início de plano e para final de plano. Para início de plano, a gente vai olhar no ábaco de 0,0124. Então, vamos aqui, ó. 0,0124. 0,0124. A gente está bem por aqui, né? 0,0124. Bem próximo disso aqui. Ó. Certo? Correto seria interpolar. Mas vamos pegar esse aqui, ó, por exemplo. 0,124. Então, se a gente pegar esse valor aqui, ó,
a gente vai ter como uma relação de início de plano YI, né? Y de início de plano sobre D de 0,2. Certo? Se eu pegar agora o final de plano, que aqui eu já interpolei, né? Aí deu aqui 0,19, mas bem próximo de 0,2, como a gente está vendo ali no aba. Para 0,029, ó, vamos olhar aqui, ó. 0,029, que está bem, também aqui, ó, bem próximo daqui, né? A gente vai ter o YF sobre D de 0,30. Então, se a gente observar aqui, ó, tá o YF sobre D igual a 0,30. E aí, nesse ábaco, a gente vai obter todo um conjunto de informações para calcularmos o raio hidráulico de início de plano e o raio hidráulico de final de plano, assim como a velocidade de final de plano. Como é que eu calculo? Simplesmente por meio aqui desses dois artifícios. Vou calcular o meu parâmetro beta, tanto para o início quanto para o final de plano. Então, beta é a última linha aqui, ó. Portanto, para o início de plano, que o YI sobre D foi 0,20, mais ou menos, o meu beta vai ser 0,121. Para o final de plano, como dá 0,3, ó, o meu beta lá no final, ó, vai ser 0,171. E aqui eu vou obter o meu parâmetro V sobre raiz de IP. Está aqui ele, ó, V sobre raiz de IP. Para o início de plano, o V sobre raiz de IP foi 5,30. Para o final de plano, o V sobre raiz de P foi 6,69. Pronto, é a única coisa que eu preciso, nesse primeiro momento, de extrair informações aqui do ábaco. Por quê? Porque o restante das coisas são desdobramentos desses valores que eu obtive aqui no ábaco. Portanto, se eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu parâmetro beta. Veja que beta é igual a raio hidráulico sobre D. Portanto, o raio hidráulico é o produto desse valor aqui que eu obtive, multiplicado pelo D, que eu também já sei. E observe que o V é um desdobramento desse valor aqui. Se V sobre raiz de P é isso, obviamente, e esse aqui eu conheço, o V eu consigo extrair a partir desse número que eu obtive aqui no ábaco. Então, se a gente fizer esses cálculos, né, aí, se a gente fizer esses cálculos, o que é que eu vou ter? Vou ter a seguinte coisa, ó. Beta aí, ó, foi 0,115, que eu mostrei lá para vocês. Logo, qual vai ser o raio hidráulico de início de plano? O beta I vezes D, que nesse caso aqui, ó, vai ser o D aqui em metro, né? Já que o raio hidráulico aqui vai estar em metro. Logo, ele vai ser 0,0173. Esse valor de raio hidráulico de início de plano será aquele que eu vou utilizar para o cálculo da tensão trativa. Que a gente apresentou a tensão trativa, tem que ser superior a 1 pascal, vai ser igual ao peso específico aqui do esgoto, multiplicado pelo raio hidráulico de início de plano, multiplicado pela declividade de projeto. Se eu fizer esses cálculos, 10.000 vezes 0,0173, multiplicado pela declividade de projeto, 0,0145, veja que aqui não tem raiz, né? Nos demais roteiros que eu mostrei, para a gente utilizar o ábaco, eu sempre tenho que estar tirando a raiz de IP, né? Mas aqui eu não tenho. E aí, 0,0145 deu 2,51 pascal,
que é maior do que 1 pascal, portanto, esse dimensionamento, né, esse trecho, ele atende ao critério da tensão trativa, que tem que ser superior a 1 pascal. Então, agora a gente vai partir para o cálculo da velocidade crítica, a velocidade e a verificação da velocidade crítica. Como é que a gente calcula a velocidade crítica? Eu apresentei que é 6 vezes o g, aceleração da gravidade, né, multiplicado pelo raio hidráulico de final de plano, isso tudo elevado a meio, ou 0,5. Como é que eu obtenho esse raio hidráulico de final de plano? Pelo mesmo beta, agora de final de plano. Então, com base no beta, que eu obtive lá de 0,17, né, para o y sobre d de 0,3, o raio hidráulico de final de plano é 0,17 vezes 0,15, que dá 0,0255. Portanto, com base nisso, ó, 6, que multiplica a raiz, né, aqui de 9,81, às vezes 10, a gente pode usar, vezes 0,0255, que é o meu raio hidráulico de final de plano. Ou seja, eu obtive aqui uma velocidade crítica de 2,98 metros por segundo. Ora, mas eu, calculando a minha velocidade crítica, eu preciso calcular, para eu poder comparar com ela, a minha velocidade no trecho. Como é que eu obtenho a velocidade no trecho? Da seguinte forma, olha. O V sobre raiz, né, aqui de IP, que eu obtive no ábaco para final de plano, ó. Final de plano está aqui ele, ó. O V sobre raiz de P deu 6,69, né? É um valor muito próximo disso, eu utilizo uma equação, tá? Então, está aqui ele. Nesse caso aqui, como, né, eu estou interpolando, eu obtive um valor próximo disso aqui, tá? Então, vamos assumir que deu 6,4. Portanto, se eu estou substituindo aqui o valor de P, ó, vai ser velocidade, vai ser igual, né? Velocidade vai ser igual ao quê? Ao valor que eu obtive no ábaco, nesse caso aqui, estou colocando 6,4, que multiplica raiz de IP, que vai ser igual a 6,4, que multiplica raiz de 0,0145. Então, vai me dar uma velocidade muito próxima desse aqui, de 0,77 metros por segundo. Portanto, a velocidade no trecho que a velocidade final, abaixo da minha velocidade crítica. Logo, o que é que a gente já conversou aqui na disciplina? Quando a minha velocidade do trecho é abaixo da velocidade crítica, o meu y sobre d, ele pode ir até 0,75. Mas, nesse meu caso aqui, o meu y sobre d está 0,3, portanto, abaixo de 0,75. Logo, o meu dimensionamento também atende ao critério da velocidade crítica. Que é aqui, ó, tá? Podia ir até 0,75. Portanto, nesse caso aqui, o meu trecho está dimensionado, né, para o atendimento tanto da tensão trativa quanto da velocidade crítica. Né? Então, por exemplo, como é que ele ficaria, tipo, no projeto? Eu calculei agora, eu vou levar esses dados lá para o meu arquivo por exemplo, do AutoCAD. Tá? Então, eu teria aqui o trecho 2, 3. Está aqui ele, está aqui ele. Tá aqui o PV2, aqui o PV7, ó. Aqui o PV1, que vai estar aqui, né? E eu dimensionei esse cidadão aqui, ó, trecho
2 13. Lá no projeto, eu teria aqui colocando como diâmetro aqui do trecho, qual foi? 150 milímetros. O L aqui do trecho, salvo engano, 55 metros. E qual é a declividade de projeto IP, que nesse caso foi igual a do terreno natural, 0,0145. 145 metros por metro. Isso são as principais informações aqui constantes em cada trecho. E em alguns casos a gente coloca o material aqui, que nesse caso, né, como é abaixo de 400 milímetros, vai ser o PVC.